Boa noite, Alex, Claudio Honor, Lídia, Célia, boa noite, seja bem-vinda. Silvano, boa noite, Silvano. Gislaine, boa noite, seja bem-vinda. Maia Aparecida, Adriana, Michele, Matheus, Patrícia, boa noite, Patrícia. Maria das Graças, seja bem-vinda também. Paulo Henrique também já está aqui conosco. Eveline, boa noite, Eveline, seja bem-vinda. Vamos então dar início aos nossos estudos de hoje. Sou Milton, seja bem-vindo também, sou Milton Muniz. Vamos então iniciar as nossas reflexões de hoje, né? Eu gosto de usar muito essa expressão, reflexões, que é justamente a oportunidade que nós temos de trabalhar um pouquinho aquele conhecimento que nós possuímos em nós mesmos, na nossa memória, trabalhar em conjunto com essas informações que serão hoje apresentadas para vocês, e eu tenho certeza que muitos já conhecem, vão buscar lá na memória aquilo que também já existe, que já está lá registrado, e trazer à tona para que a gente possa e consiga trabalhar, sobretudo diante dessas dificuldades e dos obstáculos que nós possuímos hoje, a fim de que facilite a nossa trajetória, facilite a nossa caminhada. Uma boa noite ao pessoal que está entrando aqui também agora, Natália, Mariângela, Aleda. É sempre um prazer imenso poder contar com todos vocês, a Rosilda. É ótimo. Parece assim, até incrível, mas é como se a gente estivesse realmente juntos. A gente consegue sentir essa energia e essa vibração de todos vocês. Doutor Alexandre, nosso amigo também. Então vamos lá? Gostaria que todos vocês também, nesse instante, parassem para fazer as suas orações, elevassem os seus pensamentos e, sobretudo, o coração ao mais alto. Pensem em tudo aquilo que é belo, em tudo aquilo que é bom, na grandiosidade de Deus, sobretudo, vislumbrando este universo infinito e maravilhoso que descortina a grandiosidade e a supremacia do próprio Criador. Todas as vezes que nós pensamos no belo e no bom, porque como nos diz Emmanuel, a arte é a forma mais bela que nós temos para nos conectarmos com o Criador. É justamente através da arte que nós damos o nosso melhor. E oração é justamente isso, é a gente tirar aquilo que nós temos de melhor de dentro do nosso coração e da nossa mente, servindo assim de conexão com Deus. E é tão bom nós sentirmos essas energias e vibrações. E eu espero que, assim como eu, todos vocês estejam também conseguindo sentir essa energia e essa vibração de paz, de harmonia e de equilíbrio. E que essa espiritualidade maravilhosa nos acompanhe durante esses nossos estudos, nos inspirando, nos auxiliando, aproveitando para, se necessário for, ministrarem um passe espiritual em cada um de nós que estamos acompanhando nesse instante. E assim, que juntos possamos caminhar na busca deste objetivo, desta meta, juntos, como uma família,
Como disse Jesus, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos lá. Aí está também Marcileia, nossa companheira, o Paulo, nosso querido anfitrião lá de Conchal. Seja bem-vindo, Paulo. É um prazer tê-lo aqui conosco, Anitta de Itamugi, Andréia. Gente, vamos dar sequência então às nossas reflexões. De novo, reflexões em torno dessa parte do Livro dos Espíritos sobre a criação. E nós já tínhamos iniciado falando sobre o próprio Adão, aquilo que a espiritualidade nos apresenta através das perguntas de Kardec e da resposta, que houve sim um Adão, mas não um Adão da forma como nós conhecemos, uma única pessoa que gerou toda uma humanidade, mas é um Adão que representa aquela última parcela dos povos oriundos de Capela, que estavam aqui justamente para buscar e, sobretudo, para encontrar ou reencontrar a trajetória, reencontrar aquela caminhada rumo à evolução que, infelizmente, eles desperdiçaram lá em Capela. Então, essa raça adâmica corresponde justamente a estes últimos degradados que estavam tendo esta grande oportunidade de reconquistar o seu direito de retornar à Capela. Essa raça adâmica, como muito bem diz a espiritualidade na questão 51, eles justamente vieram nessa época que a nossa história assinala, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Mas essa raça adâmica, como nós vimos também, já iniciando o nosso estudo sobre a diversidade de raças, ela foi de extrema importância para justamente auxiliar nesse processo não somente de povoamento do nosso planeta, mas importante também para que auxiliasse o nosso planeta a avançar, sobretudo nos conhecimentos científicos, também nos conhecimentos morais, nos conhecimentos religiosos. Vimos que essa raça adâmica, constituída basicamente dos árias dessa raça branca, surgiram inicialmente ali na região da Índia, do Oriente, da China, e se misturando com os povos amarelos e os negros, eles foram também contribuindo para essa diversidade de raças. Uma diversidade de raças que nós vimos, e a espiritualidade responde, que nada mais é do que fruto de costumes, de tradições, da forma como eles viviam e das misturas que foram acontecendo entre estas próprias raças. Parte destes degradados, não muito satisfeitos justamente com essa expulsão do paraíso, entre aspas, não se contentaram em ficar ali naquela região e começaram a se espalhar, onde vieram justamente a chegar na Europa e a montar ou a criar uma sociedade um pouco mais diferente, um pouco mais distinta e, sobretudo, segregada, separada, tentando justamente deixar de lado aqueles outros povos que, com certeza, pelo conhecimento que possuíam, eles os consideravam ainda pessoas ou uma comunidade, uma sociedade atrasada. A gente percebe isso, faz parte do próprio orgulho da criatura. Sim, o orgulho da criatura faz com que ela vá se separando e se segregando, deixando de lado aqueles que, segundo ela, sejam inferiores. E, nesse processo de separação, ele sai em busca, inclusive, de dominação. Sim, vamos tentar dominar esses outros povos, ou vamos tentar dominar, crescer e, sobretudo, através, em especial, daqueles processos de escravidão, fazer com que eles trabalhem para nós justamente por serem considerados uma raça inferior. Então esse povo saiu, foi trabalhando em todo esse processo, e isso fazia parte, podemos dizer, inclusive, dos projetos divinos. Lógico que não a questão da escravidão, tá? Mas principalmente com relação ao povoamento da terra e a disseminação dos ensinamentos e dos conhecimentos. Então a diversidade de raças nós vamos encontrar justamente aí, esses degradados de Capela que vieram justamente para expurgar
alguma imperfeição que ainda estavam atrapalhando para que eles continuassem a acompanhar o nível de evolução do próprio sistema Capela. Bem, e esses povos vieram, a gente viu aí algumas coisas relativas a eles, nós falamos um pouquinho dos egípcios, as suas características, como Emmanuel traz para nós no livro A Caminho da Luz. Nós trabalhamos um pouquinho, inclusive os egípcios, a característica principal dessa religiosidade que eles possuíam. Nós falamos um pouquinho dos próprios israelitas, que também tinham as suas características e era um povo que, como diz Emmanuel, mais preparado para essa revelação da existência de um Deus único, tendo em vista que todos os outros povos ainda cultivavam o politeísmo. Lógico que nós tivemos a oportunidade de, no seio do povo egípcio, surgir essa ideia do Deus único. Salvo engano, Akenaton foi um dos faraós que tentou implantar essa ideia, pouquinho antes de Moisés, em torno de 300, 400, 100 ou 200 anos antes de Moisés, mas que não conseguiu atingir o objetivo, exatamente por conta de algumas características, nós não vamos entrar em detalhes. Coube então a Moisés fazer esse trabalho juntamente com este povo que até hoje a gente sabe que ainda sofre um pouquinho por não terem assimilado de uma forma correta e adequada este próprio monoteísmo. E também, fazendo parte da sua própria história ou da sua genética, trouxeram já de Capela um pouco deste orgulho, um pouco dessa característica, sobretudo mais rude, e a dificuldade de convivência com as outras pessoas. Está aí, como o próprio Cristo tentou vencer e superar, como Paulo de Tarso também fez durante toda a sua vida apostólica, levando os conhecimentos e levando o evangelho para os gentios. Então, dessa forma, foram sim sendo criados e constituídas estas diversidades de raças. Portanto, essa raça adâmica, que justamente dessa época, isso não significa que foram os primeiros, tá? Mas pelo contrário, seriam os últimos que dariam esse impulso à evolução do nosso próprio planeta. E é interessante quando a gente começa a fazer uma análise um pouco mais profunda e nesta resposta da espiritualidade desses 4.000 anos antes de Cristo, a gente volta para aquela teoria dos ciclos que envolve não somente o nosso planeta, mas como envolve todo o universo. E a gente tem a oportunidade, porque eu creio que vocês também já ouviram falar, que o nosso mundo de regeneração, ou todos os mundos de regeneração, são mundos de transição. E esses mundos de transição, logicamente que a gente sabe que não existe uma regra matemática e absoluta no universo, mas existe um tempo ou uma previsão para que essa transição ocorra. Então o mundo de regeneração não é um mundo em si que vai ficar muitos anos como o mundo de regeneração. Ele é apenas uma transição. E a gente pode perceber dentro da lei dos ciclos, quem aborda muito essa questão é o próprio Haroldo, que se nós pegarmos os 4.000 anos dessa raça adâmica, ou desses últimos degradados, com mais esta... como é que nós podemos dizer? Com mais os 2.000 anos depois de Cristo, nós vamos fechar 6.000 anos. E para completarmos, teríamos mais 1.000 anos daquele ciclo de 7.000 anos que alguma coisa tende a acontecer justamente no nosso planeta. O Theo Paulo joga aqui uma questão, porque Akenaton foi justamente, ele estava tentando implementar um único Deus, porque eles ainda adoravam vários deuses. Inclusive, naquela época, esse único Deus não seria o Deus que nós conhecemos, tá? Mas ele queria justamente implantar, só existe um, tem que ter só um, e um mais poderoso do que todos os outros, tá? Então, esta seria justamente a ideia de Akenaton nesse processo. Seria o quê? Aquele germe, aquele embrião da existência de um Deus único, tá? Bom, mas na sequência, inclusive se não me engano, a Eveline tinha perguntado sobre os incas, sobre os maias, os próprios astecas. Gente, essas são raças, ou são pessoas, ou são espíritos que faziam parte da nossa própria Terra, do nosso planeta,
tá? Não eram seres que vieram exilados de outros planetas diferentes desses outros que nós estávamos dizendo. Os incas, os maias e os astecas eram povos que estavam habitando aqui a região da América, tá? Sobretudo os incas, a região da América do Sul, ali onde hoje é a Colômbia, Venezuela, o próprio Peru, tá? E os maias e os astecas, a região da América Central. Os incas mais ao norte, principalmente ali na região do México, e os maias mais ao sul. Então são povos relativamente novos, tá? Os mais antigos, salvo engano, os maias, não tem assim muita precisão dos historiadores sobre a sua origem, mas diz que é em torno de 1500, 2000 anos antes de Cristo para cá que esta comunidade começou a surgir. Então eram seres e espíritos que estavam aqui conosco, tanto é que as características são as mesmas características dos terráqueos, a agricultura como principal fonte de economia, tinham sim os seus templos, tinham algumas ideias avançadas, sobretudo os maias e os astecas, a dificuldade, aquela terra muito árida, então tiveram que desenvolver ali alguns sistemas de irrigação para poder conseguir atingir os seus objetivos na área da agricultura, mas não eram povos ou pessoas extremamente avançadas e evoluídas. Diferente dos egípcios. Mas nós vamos encontrar lá algumas pirâmides, algumas construções. Sim, nós vamos encontrar construções. Mas nós não podemos esquecer que em todos os povos do nosso planeta sempre tinham espíritos mais avançados que exatamente tinham essa função de auxiliar e de conduzir os povos. E a forma como eles se organizavam justamente faz com que essas mentes mais inteligentes se sobrepusessem às outras. E aí vinham as questões das próprias construções. Se nós pegarmos as pirâmides do Egito, nós vamos viajar justamente nessa época aí de 3, 4, 5, 6 mil anos antes de Cristo, nessa construção. E esses povos são relativamente novos, tá? Principalmente os maias e os astecas. Os astecas mesmo tiveram o seu auge por volta do ano 900 da era atual. Então, só para vocês saberem, são pessoas ou são povos novos. Faziam parte aqui dos terráqueos. Eles foram chamados e conhecidos como índios e justamente por conta de Colombo, né? Porque Colombo chegou e, cheguei nas Índias, chamou todo mundo de índio e a partir dali ficou. Mas eram pessoas que não tinham um avanço intelectual que os próprios europeus possuíam, tá? Só para a gente destacar essas pessoas ou essa comunidade daqueles exilados de Capela ou daquelas pessoas um pouco mais evoluídas do ponto de vista intelectual. Tinham sim as suas construções. O que se destaca principalmente nos maias é justamente a questão do calendário, que chamou muita atenção das pessoas, sobretudo por volta de 2012, porque segundo eles, o calendário dos maias colocava 2012 como o fim do mundo, tá? Mas isso não era o fim do mundo. Historiadores já descobriram, já inclusive publicaram vários estudos falando que essa data simplesmente representava o final de um ciclo, e de um ciclo que seria mais ou menos de 5.125 anos. Era apenas o final de um ciclo, era a forma como eles utilizavam, como eles elaboravam seus calendários. Os maias, por exemplo, salvo engano, tinham acho que mais de 300 calendários. Se nós pegarmos outros povos, agora eu não sei se são os astecas. Sim, os astecas. Os astecas tinham dois tipos de calendários diferentes. Eles tinham um calendário, que era um calendário religioso, que era constituído de 13 meses de 20 dias, o que totalizava 260 dias no ano, o calendário religioso. E junto com o calendário religioso, tinha um outro calendário que era de 18 meses, de 20 dias e mais 5 dias que eles estabeleceram, e daria justamente 365 dias. Isso eram os estudiosos, sobretudo os sacerdotes, que eram os astrônomos daquela época, que, através justamente dos astros, estabeleciam estes calendários. Mas, de novo,
eram exatamente pessoas ou espíritos que faziam parte do nosso próprio planeta, que também estavam em processo evolutivo. E nós não podemos esquecer que ali também existem os seus missionários, aqueles espíritos que são encaminhados ali justamente para poder ajudar no processo de impulsionar a evolução. Não podemos esquecer disso nunca, tá? Os exilados da capela vieram contribuir de uma forma mais geral e ampla, sobretudo do ponto de vista tecnológico e da capacidade de utilização da sua própria inteligência. Ontem nós tivemos a oportunidade, falando lá em Conchal, justamente trazer um pouquinho da diferença do próprio cérebro humano e aquilo que nós já estudamos na criação, sobretudo dos espíritos ou do desenvolvimento da estrutura do corpo humano. O processo de elaboração completo que nós temos hoje, ou complexo, ele foi feito nos dois planos da vida, tanto no plano material quanto no espiritual. Então, espíritos que vêm já com uma certa capacidade, quando vão trabalhar na elaboração do seu próprio perispírito, eles já vão moldar um perispírito de acordo com a necessidade que vão experimentar no corpo físico. Então, esse processo evolutivo, este progresso, eles trouxeram também para auxiliar-nos nesta alavancada. Então, se nós tínhamos, por exemplo, uma parte do nosso cérebro que funcionava, inclusive a própria estrutura do nosso corpo era diferente, aquilo que eles conheciam como arqueocórtex, aí depois já se desenvolveu o neocórtex, ou seja, o novo córtex, ou a nova parte do cérebro, que já traz consigo outros órgãos que são internos ali e que tem essa função de nos auxiliar no processo de desenvolvimento. Então, eles trouxeram este avanço também para nós, inclusive do ponto de vista corporal, porque às vezes a gente analisa só do ponto de vista intelectual, só da tecnologia, não, da própria estruturação do nosso corpo. Como é que nós utilizamos hoje um instrumento, principalmente o cérebro? Nós utilizamos o cérebro através de todas essas partes. A ciência costuma dividir em três. André Luiz, no livro No Mundo Maior, também vai falar em três partes, né? 3 andares do nosso cérebro. E o lobo frontal, que é a parte superior, que é a parte que, segundo ele, é a que mais brilha, ela está justamente nesse neocórtex, o lobo frontal. Então, quando a gente consegue trabalhar em cima destes órgãos do novo cérebro, dessa nova parte do nosso cérebro, quando a gente consegue trabalhar com as virtudes, por isso que a gente abordou isso, porque Jesus diz: todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Por quê? Porque este alívio, ele é praticamente físico, porque a gente deixa de usar essa parte mais antiga do nosso cérebro, que nos aproxima dos animais, e passamos a usar a parte nova. Então tudo isso foi também patrimônio que os próprios capelinos nos auxiliaram a desenvolver. Ok? Então, assim, a gente vai descobrindo e entendendo essa diversidade de raças que o próprio Livro dos Espíritos nos apresenta. Tá? E é claro, nós não podemos deixar, sobretudo no que diz respeito a esse assunto, deixar de ler a obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, que com certeza ele vai direto ao ponto, mostrando para nós como é que foi todo este processo, tanto dos capelinos quanto do desenvolvimento e, sobretudo, que eu costumo dizer que o A Caminho da Luz, ele vai mostrar a história moral da nossa sociedade, a evolução moral que a gente precisava entender, que nós precisávamos captar. Então é uma obra importante que vai justamente falar de todo esse processo de preparação para a vinda do próprio Cristo. Tá? Então, entendida essa questão da diversidade de raças, a gente vai passar às questões de 55 a 58, que vai falar da pluralidade dos mundos. Bom, é claro que nós não vamos falar da pluralidade dos mundos, da escala dos mundos. Por quê? Porque a gente vai deixar para comentar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3º, destas muitas moradas ou aposentos que existem na casa do Pai. Ali a gente entra, sim, nessas características e, sobretudo, na divisão que o próprio, como se diz, o próprio Santo Agostinho trouxe para nós, explicando o que são mundos primitivos, explicando o que são mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, tá? Então aí a gente vai trabalhar.
O interessante aqui são algumas questões que Kardec coloca e a gente vai tentar entender o que ele está trazendo. Inclusive, não sei se vocês viram, o Paulo acabou de postar aqui o link do YouTube que tem essa nossa exposição que nós fizemos ontem lá em Conchal, ok? Bom, o que Kardec se preocupou e nesse ponto foi perguntar para os espíritos? Ele perguntou se todos os globos do universo são habitados. Gente, hoje nós aqui já cansamos de ver isso, cansamos entre aspas, né? Mas a gente já repetiu em diversos estudos ou em diversas obras essa parte dos diversos mundos e que todos esses mundos são habitados. Imaginem só se fossem vocês como deuses, ou como Deus e como Criador. Vocês criariam um universo infinito, um monte de planeta e galáxia, e vocês colocariam vida apenas e tão somente aqui? Vocês, ou nós, com toda a nossa pequenez, eu tenho certeza que nós não faríamos isso. Nós colocaríamos sim, nem que seja uma pessoa em cada um desse globo. Ó, você vai tomar conta aqui, você vai tomar conta aqui, você vai cuidar disso aqui para mim. Você vai cuidar desse jardim aqui para mim. Então, claro que Deus também na sua supremacia absoluta em tudo, não poderia criar mundos em vão. E a gente vai também aprender, tá? Nós vamos aprender lá na frente que até os mundos que estão em construção, isso faz parte de uma das questões do Livro dos Espíritos, até os mundos que estão em construção, em desenvolvimento, quando não tem jeito de serem habitados ainda por nenhuma criatura, eles são utilizados como, aspas, colônia de férias ou um spa para espíritos que precisam de descanso. Por quê? Porque não tem energia fluídica de espíritos ainda atrasados para atrapalhar. Então, aquele período que a Terra estava em formação, ela não estava simplesmente aqui só com os espíritos engenheiros celestes. Vinham espíritos também estagiar aqui, vinham espíritos descansar aqui. Então, tudo no universo tem uma função. Absolutamente nada, como diz Eveline, é desperdício. Deus não desperdiça absolutamente nada. E é claro, seria um desperdício se você construísse tudo para ficar à toa, tá? Pega a casa de vocês e deixa algum cômodo fechado sem utilizar. Com pouco tempo vocês vão lá, vocês vão ter que fazer uma reforma que vai estar quase tudo destruído. Então nada parado, até a água. A água que é um dos grandes sinônimos de limpeza. Deixa a água parada num lugar para vocês verem o que vai acontecer. Ela vai estragar. Tá? Então, o universo, Kardec pergunta e a espiritualidade responde: todos os mundos são habitados. Tenham certeza disso. Deus é a inteligência suprema, causa primeira, por isso que a gente não é capaz de imaginar. Se nós não deixaríamos, imaginem Deus. Aí Kardec vem trazer uma outra questão. A constituição física desses mundos, dos diferentes mundos, é igual em todos eles? Aí, de novo, a espiritualidade responde, e a gente já viu um pouquinho disso na Gênesis. É claro que não. Por que é claro que não? Por que eu estou afirmando com clareza, com convicção para vocês que não? Porque como a gente aprendeu com André Luiz em Evolução em Dois Mundos, nós temos os co-criadores em plano maior e os co-criadores em plano menor. Deus criou a matéria primitiva. Ó, tá aqui a matéria-prima. Agora eu vou emprestar essa matéria-prima para vocês, para que vocês possam trabalhar com ela e desenvolvê-la. Deus fez isso. Então, quem que vai trabalhar nesse processo de desenvolvimento dessa matéria-prima para construir e criar os globos? São os espíritos mais avançados, os engenheiros, os co-criadores em plano maior. Então, cada um vai colocar ali a sua própria característica, a sua energia, a sua vibração. E nós sabemos que somos todos diferentes. E os espíritos também são diferentes, tá? Então podemos dizer que com uma certa lógica e com convicção que todos os globos têm a sua matéria característica. E isso a espiritualidade respondeu para Kardec lá na Gênesis e nós estamos também vendo aqui no Livro dos Espíritos. O próprio
a própria atmosfera fluídica que nos envolve, o próprio corpo espiritual ou perispírito, ele é da matéria inerente. Da matéria em que sentido? Dessa matéria transformada pelos engenheiros celestes, ou essa transformação do fluido cósmico universal de acordo com a sua energia e características daquele planeta, daquele globo. Por isso nós já afirmamos, não adianta eu querer sair daqui com o mesmo perispírito que eu tenho para chegar lá em Júpiter, querer encarnar lá em Júpiter, ou querer entrar na atmosfera fluídica de Júpiter. Eu não vou conseguir. Por quê? Porque tem características diferentes. É como se a gente quisesse sair daqui e ir lá para o meio do oceano. Entra lá no mar e fica lá e vive lá. A gente vai precisar de aparelhos para a gente conseguir, inclusive, respirar lá. Então, cada globo tem a sua constituição diferente, tá? Na sequência, Kardec vai justamente também dando sequência, perguntar sobre os próprios seres. E é isso que nós acabamos de responder na questão 57. A espiritualidade ainda vai utilizar, inclusive, essa analogia. Vejam, sem dúvida, como vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Ou seja, cada um é trabalhado ou tem uma constituição para viver de acordo com a sua organização num determinado lugar, para experienciar determinada coisa. Aqui, o princípio inteligente foi justamente colocado nessa condição humana. Ah, como é que vai ser em outros planetas? Nós não sabemos. Por quê? Porque isso vai depender de cada um dos co-criadores em plano maior e co-criadores em plano menor. É aquela justamente reunião de Cristos, né, que eles vão fazer para falar, olha, como é que nós vamos desenvolver este planeta e desenvolver essas pessoas. Emmanuel ainda fala, né, que eles estiveram reunidos aí no sistema solar poucas vezes, e não precisa reunir muito, né? Porque com inteligências altamente avançadas, você já faz projeto. A gente costuma fazer uma reunião para fazer um projeto para saber como é que nós vamos trabalhar nesse mês numa empresa. Ou tem gente que faz lá um plano anual ou plurianual, como existe na nossa política, né? Você programa aí 4 anos e de ano em ano você dá uma olhada, uma revisada. Nós estamos falando de engenheiros celestes, estamos falando de Cristos, com uma inteligência e uma capacidade. Então, o planejamento deles são para milhares de anos, ou para milhões de anos. E eles sabem que o planejamento ele vai ser seguido à risca. Por quê? Porque as leis divinas são perfeitas, né? Então, dessas poucas vezes que eles se reuniram, eles já deixaram tudo previamente designado. Por isso que a gente fala de Jesus. Jesus veio e deixou seus ensinamentos não apenas e tão somente para as pessoas que estavam convivendo com ele naquela época. Apesar de ter utilizado a cultura e as tradições daquele povo, ele já deixou seus ensinamentos para a posteridade. Tanto é que a gente está tentando estudar o Evangelho até hoje e a gente não consegue dominar. A gente não consegue entender. A nossa interpretação, ela é limitada. Tanto é que se a gente interpretar hoje de um jeito, daqui uma semana, um mês, se você ler de novo, você vai interpretar de outra forma diferente. Por quê? Porque eles representam justamente uma forma correta e adequada de cumprir a lei de Deus. Tá, mas o que é essa lei de Deus? Ah, essa lei de Deus vai depender muito da forma como você desperta a sua própria consciência. Por quê? Porque como lá estão escritas todas as leis, a sua forma de cumprir vai ser diferente do outro. Então, Jesus já deixou ensinamentos, é um projeto para muito tempo. Tanto é que o próprio Emmanuel vai dizer no A Caminho da Luz, quando os primeiros capelinos vieram, e aí eu estou chutando, são coisas minhas, mais ou menos uns 10 mil anos atrás, ou 10 mil anos antes de Cristo, não sei, Jesus falou, olha, fiquem tranquilos que eu vou estar lá com vocês. Ou seja, olha o projeto de Jesus, não é um projeto para daqui um mês, um ano, não, o projeto é a longo prazo mesmo, tá? Então, este é o processo que eles fizeram, que eles utilizaram. E esta última questão que Kardec coloca aqui sobre a pluralidade dos mundos é justamente aquela preocupação com aqueles planetas mais distantes do Sol. Porque a gente sabe, a principal fonte de energia
e de vida que nós temos aqui é o próprio Sol. A ciência já falou isso para nós. Ah, mas espera aí, e aquelas pessoas, aqueles seres que habitam Plutão? O Sol tem uma dificuldade de chegar até lá. E aí a espiritualidade vai responder para Kardec, mas o Sol não é a única fonte de energia para a vida. De novo, olha, os engenheiros celestes, eles já fazem todos os seus planos. As coisas caminham de acordo com os planos que nós podemos chamar também de planos divinos. Por quê? Porque se não tiver dentro dos planos divinos, os co-criadores não vão conseguir colocar em execução. Porque Deus acima de tudo. Então, são planos divinos. E se tem planetas mais distantes do Sol, eles terão outras fontes de energia, outras formas de sobrevivência. Por quê? Porque cada planeta tem a sua constituição. E é exatamente isso que a espiritualidade responde para Kardec. Será que eles ficariam isolados? Será que eles ficariam desprovidos? Não. Assim como nós, nesse processo evolutivo, nós também vamos aprender daqui a um certo tempo a utilizar-nos de formas diferentes, por exemplo, de alimentação. Sim, hoje nós alimentamos ainda, precisamos de alimentar os nossos irmãos, sejam dos animais, das próprias plantas. Nós necessitamos disso, mas vai chegar um momento em que isso não será mais necessário para nós. Mas nós vamos retirar da natureza o alimento que nós precisamos de uma outra forma, e isso será utilizado também como fonte de energia. Toda esta constituição do nosso próprio sistema solar, e aí inclusive uma das características que os maias estudaram nesse fim de ciclo, é justamente uma pequena alteração no próprio Sol. Alguma pequena inclinação na Terra em relação ao Sol, isso ia fazer com que os nossos dias ficassem mais quentes, alterassem um pouquinho, assim como aconteceu lá atrás. A gente sabe que o nosso planeta não foi sempre dessa forma. Então, esses ciclos vão proporcionando alterações no nosso planeta, e essas alterações vão também modificando a nossa própria forma de viver, ou de onde nós vamos retirar as nossas energias. E é o que acontece com esses outros mundos que estão mais distantes do Sol e aqueles que estão mais próximos do Sol. Cada um tem uma característica diferente, mas fiquem tranquilos. Por quê? Porque tudo respeita a providência divina. Os engenheiros co-criadores em plano maior e em plano menor são conhecedores das leis divinas e sabem muito bem como agir, sobretudo para conduzir o princípio inteligente desde o seu estado ignorante até a própria perfeição. A gente fecha por aqui, porque chegou justamente o nosso tempo, o nosso momento. E no nosso próximo encontro a gente vai fazer aquelas considerações, tá? Que é justamente a questão 59, quando Kardec faz aquelas considerações das concordâncias bíblicas referentes à criação. O que tem a ver? Como é que a gente vai poder fazer essa analogia, a conjugação do que a Bíblia traz com aquilo que a ciência também nos traz e aquilo que os Espíritos nos revelaram. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela paciência, pela tolerância, pelo carinho, pelas energias. E continuemos com os nossos estudos, aproveitando o máximo possível esses momentos de pandemia, de isolamento social. E amanhã estaremos aqui para dar sequência ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Uma excelente noite para vocês, muita paz.